bem-vindos a Maena Joias. Hoje vou mostrar para vocês nossa loja física, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar qualidade, exclusividade e sofisticação para vocês. Aqui na Maena Joias vocês encontram um ambiente elegante e aconchegante, perfeito para escolher aquela peça especial. Nosso espaço foi pensado para que você tenha uma experiência única. Temos uma curadoria incrível de joias e semijoias para todas as ocasiões, desde peças clássicas e atemporais até tendências do momento. Se você ama óculos estilosos e de alta qualidade, vai se encantar com nossa coleção. E claro, nossas bolsas Vitor Hugo, sinônimo de elegância e sofisticação. Estamos localizados na Avenida Centro-Oeste, número 64, Centro de Compresa. Venha nos visitar e conhecer todas essas maravilhas. Será um prazer receber você. Em Confresa existe um lugar onde a sua casa ganha vida, charme e personalidade. Seja bem-vindo a Canto Decor. Aqui, cada detalhe importa. Desde a mesa posta, que transforma refeições em momentos especiais, até utensílios pensados para facilitar o seu dia a dia. Para deixar tudo ainda mais aconchegante, temos uma linha completa de perfumaria para o lar, cama, mesa e banho, com bom gosto, qualidade e aquele toque de cuidado que só a Canto Decor oferece. E se a ideia é presentear, aqui você encontra opções lindas para todos os estilos e ocasiões. A gente também está sempre pronta para te ajudar nas demandas do cotidiano, seja em casa ou na sua empresa. E claro, a decoração é nosso forte. Quadros, almofadas, tapetes e peças que deixam seus ambientes ainda mais bonitos e acolhedores. Canto Decor. Amor em cada lugar. Olá, hoje dia 22 de julho do ano de 2025 e hoje estamos gravando aqui um programa muito importante. O programa Conversa Franca de hoje vai falar sobre o momento histórico que o Brasil está vivendo, sobre essa guerra entre o tiranismo, entre a ditadura e entre a democracia. Um momento onde os Estados Unidos, há 200 anos de paz, entra numa guerra contra o Brasil, ou melhor, contra o que o Brasil se apresenta através do seu governo, através da sua postura. No dia 9 de julho de 2025, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, escreveu a primeira carta ao presidente Lula, anunciando tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. A carta foi publicada, como eu disse, em 9 de julho de 2025, na Truth Social, rede social usada por Trump. O resumo do contexto da carta dizia que a carta anunciava que estaria em vigor, em 1º de agosto de 2025, uma tarifa adicional de 50% sobre os produtos brasileiros. Esta ação faz parte de um atrito diplomático e comercial entre os dois países, alegou o presidente dos Estados Unidos. Implicações da carta: crise diplomática aberta.
Trump acusa Lula de práticas comerciais desleais e posicionamento hostil nos fóruns internacionais, especialmente na ONU e também na OMC. Impacto direto no agronegócio brasileiro. Produtos como carne, soja, café e minérios devem ser os mais atingidos. E as tarifas podem reduzir drasticamente as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Mas vai muito além do que a comercialização. Trump cita principalmente a questão das caça às bruxas. Cita Jair Bolsonaro. Cita a falta de democracia, a ditadura que está sendo imposta aqui no Brasil há alguns anos. Tudo isso dito numa rede social. E eu convidei hoje aqui pessoas que entendem muito bem, que sabem do que nós vamos falar aqui, que é o contador Gisley Miranda, que está aqui conosco, e também o seu Jair Silvério, que é produtor rural e também vice-prefeito de Santa Cruz do Xingu. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque o seu Jair Silvério veio para o Brasil da Venezuela. Brasileiro, morador na Venezuela, onde era produtor, deixou a Venezuela por motivos que acho que são óbvios e veio para o Brasil novamente. Então nós vamos discutir um pouco aqui do que essa carta enviada por Donald Trump ao Brasil significa para a nação brasileira. Primeiro, quero dar boas-vindas ao Gisley. Obrigada por aceitar o nosso convite, Gisley. Hoje, um tema, eu acho que não só polêmico, mas importante e que marca uma época histórica para o Brasil. Muito bem, Camila. Obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz porque recebi esse convite e realmente esse assunto, quando veio à tona, você bem disse aí a data, foi como se fosse uma bomba na internet. Tudo que você olhava, o assunto era esse. Então, é um assunto de suma importância para toda a sociedade brasileira e acredito que hoje nós vamos poder conversar um pouco sobre esse assunto, porque nós estamos inclusos em tudo isso e entender um pouco esses lados, né? Com toda certeza. Seu Jair, muito obrigado por ter aceito o convite, saído lá de Santa Cruz do Xingu para participar com a gente. O senhor que é um grande amigo meu, a gente já conversava sobre isso, sobre o que o Brasil estava caminhando para isso que está acontecendo hoje, desde a época ainda das demarcações de terras indígenas, como aconteceu na Suiamiçu, como tinha um pretexto de acontecer ali em Santa Cruz, e a gente já citava o exemplo da Venezuela. E nas eleições ainda de 2022, se eu não me engano, foi a reeleição, né? Que a gente foi até Roraima para mostrar o que estava acontecendo com o povo venezuelano vindo para o Brasil. E o senhor justamente saiu da Venezuela, onde o senhor morava em Santa Helena, e veio embora para o Brasil. Então, queria te agradecer imensamente por hoje o senhor estar aqui, para que a gente possa conversar o que significa esse momento para o Brasil. Primeiramente, um prazer muito grande poder estar participando do seu programa. Eu confesso para você, já falei por várias vezes, tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que você tem prestado à comunidade aqui do Baixo Araguaia e também do Brasil. A gente vê com muita preocupação tudo que está acontecendo, Camila. É um momento muito delicado, muito grave, e eu espero que as autoridades brasileiras tenham sensibilidade para poder partir para a mesa de negociação, porque seria o melhor caminho, uma negociação para que a população brasileira não venha pagar um preço muito alto com tudo isso. Porque haverá, sem dúvida nenhuma, essas retaliações dos americanos contra nós traz problemas gravíssimos, desemprego, a balança comercial vai ficar afetada e tantas coisas mais. O que a gente pôde perceber num primeiro momento ali é que o Donald Trump ele quis impactar primeiro sobre essas tarifas, colocando questões realmente financeiras. Mas o principal da carta que ele tocou, o primeiro nome que ele citou foi o Jair Messias Bolsonaro. Ele enviou a carta ao Lula, mas direcionando direto a perseguição feita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E não só ao Jair Bolsonaro, como ele pediu também a questão do perdão, né,
para as vítimas do dia 8 de janeiro, que muitas pessoas estão presas, que é a anistia, né? As pessoas que foram presas, condenadas por um golpe, por golpe à nação, por coisas que realmente não aconteceram. Então, a gente vê que um presidente do maior país do mundo, o país mais poderoso do mundo, está voltado para o Brasil. Como eu conversava antes com o senhor, o Brasil hoje ele está na mira central do mundo, numa guerra fria com os Estados Unidos e, ao meu entender, tendo um presidente com brincadeiras, levando o maior presidente do mundo com hostilidade, mostrando para ele que se chupar jabuticaba vai melhorar a coisa. Ele já disse outra hora que se tomasse uma cerveja resolveria a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou seja, um presidente totalmente despreparado para estar aonde está, né? Sem dúvida nenhuma, é muito complicado. O que eu vou falar é muito complicado. Eu acho que falta caráter. A pessoa, para assumir um cargo público, ele precisa ter caráter, ter moral, porque o que ele está fazendo é papel de pessoa desqualificada para estar no cargo que ele está, representando 213 milhões de pessoas, e nós hoje estamos vivendo lá fora, eles fazem chacota do povo brasileiro por ter elegido um cara que estava preso, o maior corrupto da face da terra. Isso quem está falando não sou eu, é o Google, você pode buscar lá, o maior ladrão da face da terra, chama o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu digo sempre assim, cada povo tem o governo que merece. Nós cochilamos, e aí está. E o problema vai vir, já está implantado o comunismo no Brasil, não tenho dúvida disso, já está implantado, ele está começando, e coisas piores se não tomar ações, nós não tiver ação do nosso Congresso Nacional, o povo brasileiro vai pagar um preço muito caro por tudo isso. Depende, será assim, sabe, seu Jair? Eu fico pensando, será que nós realmente cochilamos? Porque ele estava preso pela terceira instância, né? Condenado em terceira instância. Soltaram ele da prisão. Com base em quê? Numa ação ridícula. Soltaram ele para poder concorrer com o presidente Bolsonaro. Nas pesquisas, o Bolsonaro ganhava dele. E os votos, a gente não sabe, mas a gente teve várias e várias denúncias de que a eleição não foi justa. E nunca deixaram fazer a contagem dos votos impressos. E são contra isso. Então, essa eleição ela é uma eleição que ela foi colocada como uma eleição duvidosa. Tanto é que existe um pedido para que as eleições voltem a ser com voto impresso. Então, eu não sei se a gente cochilou ou se simplesmente o STF, o STE, está passando por cima de tudo, como o Alexandre de Moraes tem passado por cima de tudo, como foi agora o caso do IOF, onde o Congresso barrou e ele foi lá e assinou e deu a ordem. Quer dizer, o Congresso Nacional, ele está servindo para quê exatamente? Eu creio que o Congresso Nacional ele está sendo extremamente omisso com o papel para o qual ele foi eleito, certo? E eu tenho cobrado, eu sempre tenho ligado lá no Senado e cobrado dos senadores. Eles que aprovam um ministro, tem a sabatina para aprovar um ministro do STF. E eles têm o poder de desaprovar e de cassar o mandato desse ministro, entendeu? E o Congresso tem sido omisso. E nós, brasileiros, iremos pagar um preço muito alto por isso, porque o que está acontecendo é muito triste, é preocupante. Poucas pessoas têm ideia do que vai acontecer, do que pode vir ainda. Eu tenho certeza absoluta que o Congresso, a partir de agora, vai tomar uma posição, porque precisa, porque, na verdade, ou eles tomam uma posição, ou fecha o Congresso e diminui os gastos brasileiros, que vai sobrar mais dinheiro para o Lula estar viajando, passeando e fazendo as falcatruas que ele sempre tem feito. Mas então, ele não vai ter muito para onde viajar. Realmente não porque tem mais. Ele está sendo já uma pessoa não benquista, né? Uma pessoa não grata, como diz.
Porque hoje a gente já vê que o Brasil está com problemas não só com os Estados Unidos, mas com a OTAN, os países europeus, enfim. E nós temos um vídeo ali onde até o governo português diz que não recebe mais o Lula lá em Portugal. Então a imagem do Brasil, ela está horrível, porque primeiro, quando o governo Trump coloca essa carta na internet, e é interessante que ele anuncia tudo nas redes sociais. Ele não manda por ofício, ele anuncia na rede social dele, que é dele. E o que acontece? Cria-se primeiro a comunicação do governo brasileiro, volta-se contra o presidente Bolsonaro, como se ele fosse o culpado disso tudo, né? Primeiro vem essa imagem. Na verdade, Camila, o PT ela tem uma tática muito estranha. Fala o que não faz e faz o que não fala. Exato. Eles colocam a culpa em os erros que eles cometem, eles acham um culpado. Por exemplo, Cuba. Cuba culpa os Estados Unidos pelo fracasso do econômico de Cuba, você entendeu? Que era uma ilha riquíssima, que tinha uma qualidade de vida muito boa. E eu não tive em Cuba, mas eu tive alguns conhecidos lá em Boa Vista que eram médicos cubanos. É uma vergonha, o cara não ganhava nada, não dava conta de ter uma geladeira em casa, você entendeu? Sim, Num minha país filha esteve lá. onde falta comida para se alimentar. Isso é o pior vexame de um país que tem condições de produzir e não tem comida. Por que eles fazem isso? É porque um povo miserável é mais fácil de ser dominado. Com certeza. E eu vi isso na Venezuela. Eu vou frisar para você, eu não morei em Santa Helena, eu morei em Maturino, no estado de Monagas. Ah, eu achei que era em Santa Helena, não sei Eu por vi quê. esse filme em 2003, eu morei 3 anos na Venezuela, eu plantei 3 safras lá, você entendeu? Um país bom para produzir, um país que tem condições de ganhar dinheiro. Na reta final, a coisa começou a complicar. O último recurso que eu enviei de lá para cá, eu entrei no Banco Santander, lá em Maturim, debaixo de bombas e de balas. Uma confusão grande demais da conta. E é assustador. E hoje eu tenho certeza que eu tenho amigos lá na Venezuela. Às vezes a gente consegue comunicar. Não é fácil de comunicar. Eles têm medo de comunicar. Deixa bem claro para a comunidade brasileira que eles não têm total liberdade para comunicar fora do Brasil, não. Eles têm que... É complicado. É um regime militar. Eles não gostam de comunicar e nem gostam que conversa muito. Nem responde a algumas perguntas que a gente faz. E nós estamos caminhando para isso. E, lamentavelmente, a sociedade brasileira, inclusive a imprensa, a grande mídia, não toma um posicionamento. Eu não sei o que esse povo tem na cabeça. Mas é porque é uma mídia que ela é controlada pelo governo. Ela é comprada. Infelizmente, ela está comprada. E eles também vão passar por isso, a não ser que eles vão embora do Brasil um dia. Agora, com certeza. eu já pensei em ir embora do meu país. Mas eu não quero ir embora do meu país. Eu não quero mudar do Brasil. Eu gostaria de mudar o Brasil, você entendeu? Mostrar para as pessoas, principalmente para as pessoas jovens, a responsabilidade de vocês nas escolas, de não pegar esses ensinamentos malucos que esses comunistas ficam ensinando para os alunos. Em que ano que o senhor morou na Venezuela? 2000, 2003. E aí, como funcionava o regime lá? Estava mais ou menos agora, igual está aqui no Brasil agora. A imprensa comprada, Mas ainda era democrático. Era democrático, tinha eleição e tal. Comprou a população, cada poço de petróleo que se inaugurava no município, cada pessoa recebia 1 milhão de bolívar, que não é muito dinheiro, mas não era tão pouquinho assim também. No município que eu morava, me lembro uma vez que a imprensa noticiou que 3 poços de petróleo foram inaugurados dentro de um mês. Cada morador recebia 1 milhão de bolívar. Quer dizer, comprou a sociedade, você entendeu? Com auxílios. Com auxílios. É o que está acontecendo aqui. 25% hoje da população brasileira, Gisley, vive de auxílio, é isso? Exatamente. Então, a gente vê aí uma situação semelhante que nós estamos indo para o mesmo caminho. E a gente tem que, por exemplo, esses momentos como esse de debate, de discussão, tem que acontecer. Eu estava vendo agora recentemente, o senhor Jair bem comentou, a bancada do PL, também dos demais aliados ali, tendo uma conversa para tomar uma posição mais firme relacionada a tudo isso que está acontecendo na parte política do país, né?
São 55 milhões de reais que vão para auxílios. Então, é uma coisa assim louca. E eu chamo a atenção disso, faz 3 programas que eu estou falando sobre isso. Porque o que eu percebi? Que nós não estamos sendo mão de obra. Se não temos mão de obra, por que tantas pessoas recebem auxílio? É uma coisa instigante, não é? Tem emprego, não tem gente para trabalhar e, ao mesmo tempo, tem tanta gente recebendo auxílio. Não é uma coisa que instiga a cabeça da gente? Você quer ver as barbaridades que acontecem nesse Brasil? Nós contratamos na prefeitura alguns veículos para fazer o transporte escolar. Veio do Maranhão um cidadão, motorista de uma dessas Kombi, é uma Kombi, para trabalhar, para puxar os alunos. Ele fez o teste, passou, trabalhou o primeiro mês, o cara falou, me serve, tal, você me traz a carteira, eu vou registrar, o salário dele era R$ 3.500 por mês. Ele falou, não, eu não vou registrar não, eu tenho um auxílio de R$600, eu não perco ele de jeito nenhum. Pediu conta e foi embora. Olha que barbaridade. A Portanto, cabeça da pessoa. Fica aqui um alerta às autoridades brasileiras. Meu Deus, vamos dar a vara para o cidadão pescar, não dar o peixe para ele comer. As pessoas não entendem isso. Eu acho que a pessoa precisa ter desejo de ter independência. Dignidade. Você ficar dependendo de R$600 por mês, uma bolsa, uma cesta básica, uma miséria, uma vergonha. Eu vejo. Mas isso foi implantado pouco a pouco na cabeça das pessoas. Exatamente isso. As nossas escolas, hoje, esses dias me perguntaram aqui na agência assim, ô Camila, a pessoa precisaria do ensino médio, né, pelo menos para poder votar, né? Falei, depende, porque se você pegar nas escolas, quem são os professores? Da esquerda. Se você for para federal, piorou, esquerda. Então, a base da onde vem o ensino é de esquerdista. Então, para onde é que a gente vai correr? A gente vai correr aqui, num debate que a gente pode falar abertamente, onde a gente tem um pouquinho mais de esclarecimento, não dizendo que a gente está mais esclarecido, que a gente é mais inteligente. Mas a gente pega a classe da cultura, por exemplo. A cultura, ela enfatiza o quê? A esquerda. Aquela filha do Gilberto Gil foi para Cuba esses tempos, voltou falando que lá é lindo, maravilhoso, que não sei o quê, elogiando que lá... Mas não tem comida. Mas não tem comida. Eu falei, gente, que loucura que esse povo vive. Então, por que não ficou morando lá em Cuba, já que lá tudo é lindo, mas só não tem comida? Sabe? Camila, eu sugeri esse povo mudar para Cuba. Eu também acho. Vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para Caracas passar fome. Camila, na Venezuela, quem relatou para mim, claro que eu não voltei lá depois que a coisa se agravou, mas eu tenho funcionário meu que ficou lá, você entendeu? Casou com uma venezuelana, e eu vou contar uma historinha bem rapidinha. Ele criava porcos. Ele tinha mais de 50 porcas na semana de produzir, de parir. Chegaram lá umas 200 pessoas na chacrinha dele, que é uma chacrinha pequena. Pegaram as porcas dele, matou, cortou a barriga, os leitão, teve leitão que saiu andando e levaram embora. E ele vai fazer o quê? Não tem jeito de fazer nada. Isso é o que causa um país no comunismo quando a fome bate. Então, é muito sério. O povo brasileiro precisa se alertar para isso. As autoridades que têm o poder na mão, que não conhecem a realidade do comunismo, visita, vai lá ver. Eu nunca me esqueço de quando quebrou o muro de Berlim. Eu sou um cara muito observador. Era casas velhas, carro velho, povo magro, desdentado, um povo triste. E correram tudo pro lado de cá. Por que os capitalistas não correm pro lado comunista? Essa é a pergunta que eu deixo para eles. O senhor sabe que eu tive lá em Roraima. Naquela época, nós fizemos a expedição Missão Roraima. Eu vou ver, inclusive, no intervalo comercial, se o Daniel consegue baixar o vídeo ali, para a gente assistir aqui depois juntos, essa missão ali, que a gente tem um compilado. Mas é uma situação assim, ó, que naquela época, isso fazem quantos anos? 3 que eu tive lá? Não, 3 anos. Foi na época da reeleição. O litro de leite estava custando R$50. E gente chegando todo dia lá em Pacaraima.
todos os dias, Gisley. Então, é uma situação assim, quem não foi lá não sabe, mas quem foi, está escrito, tanto que o Bolsonaro lá em Roraima foi o estado que mais votou nele, proporcionalmente, né? Porque ali está a realidade do que é ver um país comunista, ditador, seja qual for o nome socialista que seja dado, de que aquilo não funciona. Então, não adianta querer colocar isso aqui no Brasil, e isso é a ideia do Lula, porque o Lula era fã do Fidel Castro, é fã do Maduro, recebeu o Maduro aqui, não recebeu? Com certeza. Então, quer Estendeu dizer, tapete vermelho para ele aqui. estendeu o tapete vermelho, enfim. São pessoas que são causas que eu acho que não vem o Brasil. O Brasil é um país livre, o Brasil é pessoas trabalhadoras, pessoas que querem prosperar, pessoas que querem crescer. É um país cheio de riquezas naturais. Eu acho que a gente se deixar levar por isso é uma insanidade mental até. E eu vou mostrar para vocês um vídeo. Antes de você mostrar o vídeo, eu quero fazer um relato aqui. Eu tenho amigos lá em Boa Vista, inclusive ele é meu conterrâneo. Eu sou nascido em Luz, Minas Gerais, vim para Quirinópolis em 68, com 11 anos de idade, e depois vim para o Mato Grosso. A esposa dele me relatou, e a imprensa não mostra, chegando crianças fugidas pelo meio da mata, carregada, criança de 14 anos, com 8 quilos. Exato. Porque E a eles imprensa fogem a não pé. mostra isso, você entendeu? Eles vêm fugindo, porque se pegar, mata, Isso. você entendeu? Esse é o comunismo. É complicada a situação, viu, gente? Eu vou mostrar um vídeo que eu achei muito interessante, é aquele do valor lá, da inteligência, Daniel. Quero que vocês prestem atenção. Eu não sei quem fez esse vídeo, mas eu achei interessante. Um homem, ele pergunta para a inteligência artificial como vai estar o Brasil se de fato acontecer o que o Trump quer fazer aqui com o Brasil. Então, quero que vocês prestem atenção para ver como é que vai estar mais ou menos aí. Coloca aí para a gente ver, Daniel. ChatGPT, faça uma projeção do preço das coisas no Brasil em 2026, caso o presidente Lula continue batendo de frente com os Estados Unidos e com a OTAN. Se o presidente Lula continuar nesse confronto em 2026, a projeção dos preços pode ser algo como gasolina a R$30 o litro, o dólar em torno de 15, o café a 80, a dúzia de ovos a R$100, o arroz a R$120, o leite infantil a R$500 e as fraldas a R$200. Mas por que o preço das coisas está tão mais alto do que a tarifa de 100% ou 150%? De forma objetiva e rápida. Porque além das tarifas, há impactos como escassez de produtos, desvalorização da moeda e aumento dos custos de importação, o que faz os preços subirem ainda mais. Mas, de forma objetiva, por que o presidente Lula está sendo sancionado dessa forma pelos Estados Unidos e pela OTAN? Porque as políticas ou alianças adotadas pelo governo do presidente Lula são vistas como contrárias aos interesses dos Estados Unidos e da OTAN. Então, se o Brasil for punido de forma direta e objetiva, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do governo sob a liderança do presidente Lula. Ou seja, o que vai acontecer no próximo ano, de forma geral, com o Brasil, caso ele seja punido? O Brasil enfrentaria um aumento generalizado nos preços, maior desemprego e um impacto econômico bem negativo no dia a dia da população. Quem vai pagar a conta no final disso tudo? No final, quem vai pagar a conta é a população brasileira, que vai sentir diretamente os impactos no custo de vida e na economia. Ou seja, querido, o Lula não tá nem aí pra você. Gisley, agora você como contador. Ali é a inteligência artificial, né? Mas faz sentido? Com certeza, Camila, faz todo sentido, porque, querendo ou não, é uma cadeia, né? Que vai afetando as grandes empresas que fazem esse tipo de exportação e interfere em toda a cadeia da sociedade brasileira. Hoje, por exemplo, o Brasil ele exporta 12% dos seus produtos, de diversos produtos que nós exportamos para fora. E querendo ou não, quando você recebe uma carta, igual essa que você falou, que se não mudar nada e realmente acontecer essa tarifa de 50%... E ele falou que se o governo brasileiro dobrar ou... como é que ele falou? O Brasil falou que vai responder na mesma moeda, alguma coisa assim, né? Ele falou que vai para 100, né? Exato.
Então, assim, a gente vê uma situação totalmente complicada, mas que ainda há tempo de, igual De reverter. o seu Jair falou, é sentar, conversar e alinhar. Por quê? No final, igual o vídeo bem falou para nós aí, no final, quem que vai pagar a conta? É a população. E nós hoje, como cidadãos, e principalmente com os nossos representantes, nós temos que ter esse diálogo, essa conversa para instigar, porque quem pode fazer essa negociação? Não é eu, nem o senhor Jair. Nós temos o nosso líder hoje, que infelizmente é o Lula e a sua liderança. Eles que precisam Mas tomar essa a iniciativa. questão, Gisley, que é mais interessante do que isso tudo. E aí é uma coisa muito interessante, porque o Trump, ele deu uma instigada tão grande porque ele não aceita fazer acordo com o Lula. Entendeu, seu Jair? Ele não quer, ele não aceita, porque ele não aceita o Lula como liderança. O senhor entendeu isso? Muito complicada. E enquanto o Extremamente Lula não complicado. baixar a guarda e não admitir isso e continuar na sua arrogância, quem vai pagar o pato é o Brasil. E o brasileiro não está entendendo isso, porque o brasileiro está acreditando ainda na história do Lula de campanha, que ele começou, desde quando ele começou a campanha dele para presidente, não de agora, eu estou falando desde o início, que ele fala que o sonho dele é ver o brasileiro tomar café da manhã, almoçar e jantar. Esse é o discurso dele, seu Jair, desde quando ele começou a vida dele na política. E na última agora foi a picanha e a cervejinha. E a picanha e a cervejinha está vendo aí o resultado. Agora me diz do vídeo, seu Jair, o que o senhor achou? Olha, cada dia que passa a gente vê umas coisas dessas aí, mais preocupação, né? É mais grave do que eu pensava. Eu não pensava que nós ia pagar um preço tão alto igual está projetado. E aí fica... Mas o senhor vê que faz sentido, porque pela Venezuela, do que eu vi lá, a um preço do litro de leite chegar a R$50 naquela época, essa projeção aí, mesmo a gente tendo produção aqui, entendeu? E é o que o Gisley falou. E ali é só a inteligência artificial. E não é só, né? Porque a inteligência artificial hoje ela é muito... Ela é ampla e ela é rápida. Ela consegue fazer um estudo... Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer no Brasil, se for caminhando no caminho que está. Na Venezuela, eu nunca esqueço disso. Eles tinham que levar um carrinho desse de pedreiro em dinheiro para comprar um frango. Você entendeu? Inclusive, a moeda de lá hoje foi extinta. Eles estão trabalhando com dólar. Porque não tem como carregar o dinheiro para comprar as E o coisas. Lula Então, foi falar o quê no BRICS? Por que o Trump virou no bicho com ele? Porque no BRICS ele foi falar que a gente tinha que adotar uma outra moeda mundial, porque o dólar não deveria ser o que é. E daí a culpa é do Bolsonaro. ele é muito infantil. Ele foi induzido pela Rússia e pela China para fazer isso e ia ficar longe dele. Nem perto no dia lá não estava, você entendeu? E ele assumiu esse papel de... Mas eu não considero ele infantil, não. Não, ele fez de propósito, Ele mas sabe o que ele não, faz. eu acho que ele não tem a consciência da gravidade que é os fatos. Eu acho que ele não tem consciência. Eu acho que ele tem. Eu acho que ele sabe o que ele está fazendo. E ele Misericórdia. quer se então. vingar. Ele quer se vingar do povo brasileiro, ele quer se vingar do Bolsonaro, Quer vingar do agro, ele quer se vingar do agronegócio. que é a galinha de ovos Sabe de por ouro. quê? Porque do se o senhor Brasil. hoje colocar o Bolsonaro e ele em qualquer cidade, faz uma fila e anuncia onde está o Lula e onde está o Bolsonaro, aonde vai ter gente. Isso aí já a gente está cansado de ver, não ajunta mais ninguém, Então, não tem Então credibilidade. ele não tem popularidade nenhuma. Realmente não tem. Hoje, o Bolsonaro, do jeito que está 20% na frente das pesquisas dele. Por que o STF quer prender o Bolsonaro? Por que o STF colocou tornozeleira no Bolsonaro? E agora já estão falando em caçar o mandato do Tarcísio também, você viu? Sim, Porque eles... todos que se despontar, eles vão tentar eliminar. Mas ou de uma aí, forma ou de outra. Eu quero ir para o intervalo e vou ver se o Daniel consegue baixar esse vídeo lá da Venezuela para mostrar para o pessoal o que ocorreu lá. E aí depois a gente vai entrar com o que está acontecendo agora aqui no Brasil com a questão política. Como eles estão se movendo, porque os tabuleiros eles estão se mexendo muito rápido. Depois da tornozeleira do Jair Bolsonaro. Mas antes, eu quero mostrar esse vídeo que a gente produziu lá em 2022 para o senhor ver o que aconteceu. Vamos para um rápido intervalo comercial e a gente já volta.
no place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all. Olá, bem-vindos a Maena Joias. Hoje vou mostrar para vocês nossa loja física, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar qualidade, exclusividade e sofisticação para vocês. Aqui na Maena Joias vocês encontram um ambiente elegante e aconchegante, perfeito para escolher aquela peça especial. Nosso espaço foi pensado para que você tenha uma experiência única. Temos uma curadoria incrível de joias e semijoias para todas as ocasiões, desde peças clássicas e atemporais até tendências do momento. Se você ama óculos estilosos e de alta qualidade, vai se encantar com nossa coleção. E claro, nossas bolsas Vitor Hugo, sinônimo de elegância e sofisticação. Estamos localizados na Avenida Centro-Oeste, número 64, Centro de Compresa. Venha nos visitar e conhecer todas essas maravilhas. Será um prazer receber você. Em Confresa existe um lugar onde a sua casa ganha vida, charme e personalidade. Seja bem-vindo a Canto Decor. Aqui, cada detalhe importa. Desde a mesa posta, que transforma refeições em momentos especiais, até utensílios pensados para facilitar o seu dia a dia. Para deixar tudo ainda mais aconchegante, temos uma linha completa de perfumaria para o lar, cama, mesa e banho, com bom gosto, qualidade e aquele toque de cuidado que só a Canto Decor oferece. E se a ideia é presentear, aqui você encontra opções lindas para todos os estilos e ocasiões. A gente também está sempre pronta para te ajudar nas demandas do cotidiano, seja em casa ou na sua empresa. E claro, a decoração é nosso forte. Quadros, almofadas, tapetes e peças que deixam seus ambientes ainda mais bonitos e acolhedores. Canto Decor. Amor em cada lugar. De volta aqui com Conversa Franca, hoje num programa especial, falando de um assunto muito importante, um assunto no momento histórico que o Brasil vive, um momento de muita tensão, né? Um momento onde o brasileiro não sabe para onde vai, a que rumo o Brasil está caminhando. A gente imagina e tem muito medo, né, seu Jair? Acho que a gente está no momento assim de temer realmente para que rumo o Brasil caminha, né? Eu tenho uma expectativa que as coisas possam melhorar, você entendeu? Porque a minha fé, a esperança do povo, que eu tenho no povo brasileiro, que é um povo trabalhador, um povo comprometido com aquilo que quer, possa acontecer que nós não caminhamos para isso. Mas para isso o povo tem que acordar. E cobrar dos nossos congressistas, cobrar das autoridades, porque... E não é com bagunça, não é trancando estrada, não é pondo fogo em nada, não é com baderna, é com civilização. Se os caminhoneiros parar o Brasil, mas parar de verdade, 30 dias o governo cai. Ele não fica 30 dias, porque aí falta comida, aí vem. Você quer saber como é que é uma nação, tira a alimentação dela para saber o que vira. Vira uma baderna. E aí o governo não vai sustentar. Concorda com isso, Cisli? Concordo, sim. E nós, como sociedades organizadas, né, a gente tem várias formas de estar buscando soluções, né? E nós temos os nossos representantes hoje. Mesmo que, às vezes, a gente não confia muito devido o STF hoje decidir praticamente tudo, Por tudo, né? a gente fica um pouco
triste por causa disso, mas nós temos a esperança, igual o senhor Jair falou, dos nossos representantes, deles fazer alguma coisa. Deu o exemplo aqui dos caminhoneiros, né? E temos muitas outras classes que poderiam também intervir, mas temos que ter fé e esperança que as coisas ela pode melhorar, né? Com toda certeza. E eu falava aqui, a gente estava comentando sobre a Venezuela, né? O seu Jair, como já morou lá, e nas eleições a gente teve lá em Roraima para mostrar exatamente o que estava acontecendo ali na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, mostrando o que é um povo saindo do seu país, deixando o seu país pela forma que o governo age. Então, a gente vai mostrar aqui no programa agora, não estava nem previsto isso, mas a gente vai mostrar para você que está em casa, também para o seu Jair, aqui para o Gisley, que não assistiu, para vocês verem como é que era a situação lá na Venezuela, isso em 2022. Pode colocar, Daniel. Você ainda tem dúvidas do que é o socialismo? Então esse vídeo é para você. Nossa missão começa em Confresa, Mato Grosso, aproximadamente 6.000 quilômetros de Boa Vista, capital de Roraima. Uma viagem que levamos na mala, a expectativa de compreender por que o presidente Bolsonaro foi o mais votado naquele estado no primeiro turno, obtendo quase 70% dos votos válidos. Nós estamos aqui em Boa Vista, capital de Roraima, um estado pequeno em habitantes. São cerca de 500.000 moradores nesse estado que tem 15 municípios. Nesse último dia 2 de outubro, apenas 366.000 eleitores, por aí, é que foram às urnas. Desse montante, 69,57% votaram em Bolsonaro. Foi o estado do Brasil que proporcionalmente deu mais votos, inclusive, ao presidente da República para a continuação aí do seu mandato ou a sua reeleição. E nós do Agência da Notícia viemos até aqui, até Roraima, para entender por que esse estado que faz divisa com a Venezuela escolheu Bolsonaro no primeiro turno para continuar governando o Brasil. A resposta não foi difícil de identificar. Roraima é a porta de entrada. Tivemos um problema ali, ele deu 1 minuto e meio, mas o vídeo está inteiro no Instagram ali. Quem quiser depois acessar, lá no Instagram Jornalista Camila, tá lá o vídeo inteirinho, mas é como estava dizendo ali. Ali em Roraima, Pacaraima, é a porta de entrada dos venezuelanos que acabam vindo para lá. E eles deixam, de fato, o Gisley, tudo que tem, vendem as coisas assim, questão de 15 mil reais, 10 mil reais, todo o seu patrimônio que tem na Venezuela, para poder ter condições de chegar ao Brasil. E ali eles são acolhidos no movimento que se chama, de fato, acolhida pelo governo brasileiro, né, na época, pelas ONGs, e onde eles começam uma nova vida aqui no Brasil. Então, é uma situação assim muito difícil. Eu conversei, inclusive, na época, com um juiz, como se ele fosse um ministro da Justiça de lá, contrário ao Hugo Chávez, né? Maduro, desculpa, e que o Maduro era contra ele, na verdade, ele fazia oposição, e ele teve que fugir do país. Eles mataram um filho dele, eles tacaram fogo nas propriedades dele, e ele veio fugitivo de lá, passou a ser limpador de carro em Boa Vista, depois começou a trabalhar em oficinas, e depois começou a tocar instrumentos musicais nas noites lá em Boa Vista, e aí descobriram que ele era um dos ministros lá da Justiça da Venezuela. E eu tive conversando com ele, ele não me deu entrevistas, mas me contou toda a história, e aí a gente fica chocado em ouvir tudo isso e saber que isso existe de fato. Então a gente se pergunta, será que isso é impossível de acontecer aqui no Brasil? E aí a gente sabe agora, diante de tudo que está aí acontecendo, a gente sabe que não é impossível, né? E tem um vídeo aí também, onde eu tive em Brasília, naquele movimento que a gente fez durante, eu acho que foi
depois das eleições, né? Ficou um movimento também, né? Depois das eleições continuou, né? Eu acho que foi, Daniel. Mostra ali para ver se. Eu acho que foi, onde eu fiz um discurso falando sobre o que eu tinha vivido lá também. Venezuela. Amém. Camila, você tem aí 5 minutos. Obrigado, Fernando. Boa tarde, gente! Boa tarde! Primeiro eu quero parabenizar todos vocês pela energia, pelo patriotismo, pela honradez, por estar levando a nossa camisa brasileira, chegando à Copa do Mundo, mas nós precisamos ganhar essa Copa aqui e eu tenho certeza que nós vamos ganhar de goleada, viu? Eu estou na comunicação tem uns 24 anos, já passei por muitos momentos difíceis e quando eu passo por eles eu me pergunto, Deus, por que eu tenho que trabalhar com isso? Por que eu não vou trabalhar com outra coisa? Por que eu estou no meio da política? E hoje aqui, quando eu cheguei nesse movimento, Deus tocou meu coração, porque quando Ele mandou eu para Roraima, ver de perto a situação dos venezuelanos, Ele estava sabendo que hoje eu precisava vir aqui para falar para vocês. Não é para falar para vocês para estremecer, mas é para vocês entenderem o que significa esse movimento que nós estamos fazendo. As pessoas que estão lutando pela democracia, porque depois que se perde a liberdade, para recuperar é muito difícil. Nós chegamos lá em Roraima, eu e o meu esposo, que também trabalha comigo, e fomos direto para Pacaraima. Pacaraima é a primeira cidade do Brasil onde recebe as pessoas que vêm da Venezuela. E, gente, 5 anos que o povo da Venezuela vem fugindo do país, vocês sabiam disso? São 5 anos que as pessoas vêm saindo de lá. Ali em Roraima tem um movimento chamado Acolhida, que é mantido inclusive pelo governo federal, junto com a força, com o exército e algumas ONGs. 6.000 pessoas venezuelanas dependem totalmente de doações que hoje são feitas pelo governo brasileiro junto com essas outras entidades. Elas dependem de comida, de remédio, de tudo. Porque quando elas saem da Venezuela, elas deixam simplesmente tudo para trás. Vocês viram aqui o Fernando dizer, né, Fernando? Vanderlei, você se emocionou porque há um mês você estava sem ver seus filhos. E é triste, porque nós somos umas pessoas que nós somos acostumadas a estar com aquelas que nós amamos. Nós valorizamos a nossa família. E eles chegaram num ponto que eles têm que deixar tudo para trás. Não são pessoas que não são estudadas, pessoas que não são empreendedoras. Ao contrário, eles deixam tudo, porque já não existe comércio. Eles deixam suas casas e vendem por um preço muito baratinho as suas propriedades, junta aquele dinheiro e vem para o Brasil. Como eles vêm? De carona, a pé, pelo mato, fugindo. Vêm todos? Não. Geralmente vem uma pessoa da família e o resto permanece lá na Venezuela. E com essa chegada no Brasil, eles procuram um emprego para começar a ganhar um salário mínimo, para começar a se sustentar, pegar esse dinheiro, mandar para a família um pouquinho lá para eles se manterem. 1 litro de leite na Venezuela hoje não, há 2 meses atrás, 1 litro de leite. Quanto a senhora acha que estava? 8? Quanto o senhor acha? 56. 50 reais 1 litro de leite na Venezuela. 50 reais. Carne não se consome, arroz muito pouco, eles comem lá. Eles comem lá tipo um pão de queijo e um pouco de frango. Mas tudo que eles consomem ainda é levado pelo Brasil,
que entra lá para vender, porque a Venezuela não produz mais. Então nós temos um exemplo aqui do lado, que vem pedir socorro, aqui no nosso país, que é infinitamente rico e próspero de pessoas trabalhadoras e do bem. Então nós precisamos se manter de pé, porque se hoje nós ficarmos um mês dormindo em barracas, um mês debaixo de chuva, nós vamos estar evitando ficar 5 anos longe dos nossos familiares. Então, ou para sempre. Então, parabéns a vocês que são democráticos, porque a mídia está tratando esse movimento como não democrático. Aqui vocês são pessoas que querem a democracia e são contra a ditadura, são contra o socialismo, são contra o comunismo e tudo isso que está sendo implantado aqui na América Latina, e a gente está tendo a lição, a gente não precisa cometer os mesmos erros. Vamos nos manter firmes. É possível a vitória, é possível nós conseguir manter esse país rico e produtivo. Se a gente abaixar a cabeça, nós somos a futura Venezuela. Com detalhe, nós não temos para onde ir. O Paraguai não nos aguenta, o Uruguai não nos suporta e nós não temos para onde ir. Nos mantenhamos de pé. Glória a Deus! Parabéns! Viva a pátria! E o meu Instagram é jornalista Camila simples, tá? @jornalista Camila. E lá também tem o agenciadanoticia.com.br, que é o nosso site. Um grande abraço a todos vocês. Força, meu amigo. Pode falar, Suzane. Camila, é emocionante a gente ver isso aí. E me fez lembrar do cara que eu arrendava. Na verdade, eu não arrendava. Ele me dava as terras para me plantar e ele só usava as palhadas. Você entendeu? Ele tirava 7 mil litros de leite aproximadamente por mês, por dia, aliás. Ele tinha 6 propriedades. E a Guarda Nacional chegou, tomou conta de tudo, do maquinário, do gado. Esse homem era um homem extremamente inteligente, um cara que começou do zero, um descendente de israelense, e a mãe era espanhola. Um cara muito, muito sensato e jovem, bem mais novo do que eu. Quando ele viu que perdeu tudo, deu uma depressão tão grande nele, logo em seguida ele faleceu. 7 meses depois, que eles tomaram todos os trens que ele tinha, as propriedades, o gado, as máquinas, e na verdade o governo falava que era para cuidar do povo, tirar o leite e dar para os pobres. Sabe o que aconteceu? Socialismo. Com 7 meses, eles estavam tirando 700 litros de leite, tinha morrido 70% do gado, porque soldado foi preparado para lutar com arma, não foi para produzir não, gente. Cada macaco no seu galho. E nós estamos caminhando para isso aqui. E o povo brasileiro precisa acordar, porque isso é real. Outra coisa, Camila. Relatos de pessoas, meus amigos que ficaram na Venezuela, eles comeram todos os gatos e todos os cachorros da cidade, porque não tinha comida. Isso é muito triste. Pouca gente sabe disso. A imprensa não noticia. Mas os bambambam da imprensa nacional aí que não fala a verdade, não vai para lá. É o que eu tô te falando. Eu fui lá, eu vi, testemunhei, a gente tem o vídeo ali, né? Mas o Daniel não conseguiu baixar ele inteiro. Mas a gente ouviu relatos de pessoas, e como eu disse, não são pessoas que trabalhavam, são pessoas empresárias, pessoas espertas, inteligentes, que não tiveram para onde correr, tiveram que deixar tudo para trás e seguir uma vida adiante, Gisley. É como você tem seu escritório aqui hoje e tivesse que abdicar dele, e fora daqui você vai fazer o quê? Exatamente, Camila. A gente fica preocupado porque é nosso vizinho. Nós temos aqui um exemplo que viveu lá no período. Outro vídeo que a gente viu aí, você esteve lá, presenciou. Nós estamos vendo isso acontecendo no nosso país, e o que nós vamos fazer para que isso não aconteça, né? Exato. Esses debates, essas triste, conversas, né? É muito triste, e ver pessoas inteligentes, pessoas da mídia, da cultura, defender isso é mais intrigante ainda, porque a gente não entende onde esse povo quer chegar. A gente não... Só cabe a eles o reino
Só cabe a eles estufar a barriguinha e os demais, né? É triste, é lamentável isso, né? Mas, tocando o nosso assunto adiante, a gente teve aí uma verdadeira revolução desde o dia 9 de julho, né, data que o presidente Trump anunciou essas medidas, e as coisas começaram a andar muito rápido. Parabenizar muito o Eduardo Bolsonaro e também o Gilberto Figueiredo, se eu não me engano, porque eles estão... Paulo Figueiredo, que estão lá nos Estados Unidos, eles construíram uma aliança muito forte com a Casa Branca, e através deles é que eu acho que tudo isso está acontecendo aqui no Brasil, e é importantíssimo a chegada do Trump aqui no Brasil, porque eu acho que sem a interferência dos Estados Unidos aqui, nada disso estaria acontecendo. Nós estaríamos, infelizmente, como é que se diz? Nas mãos do Alexandre de Moraes, definitivamente. E desde o dia, eu não sei agora se foi quando o Alexandre de Moraes colocou a tornozeleira. Ele fez as buscas na casa do Bolsonaro e colocou a tornozeleira do Bolsonaro, certo? Exato. E aí foi aí que o Trump retrucou e tirou o passaporte, foi isso? Exatamente. Então, quer dizer, cada vez que eles estão atingindo aqui, o Trump ecoa de lá, entendeu? Então está havendo umas retaliações brutas. E ontem o Bolsonaro teve na Câmara. E aí nós temos alguns vídeos ali, Daniel. Eu gostaria que você colocasse ali para mim alguns vídeos de ontem que eu consegui recolher hoje. Eu não sei se vocês viram esses vídeos, mas você pode colocar na sequência ali, que é uma sequência assim de vídeos que o Bolsonaro teve na Câmara. Aí nós temos da Tereza Cristina falando que o Senado agora vai trabalhar para fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. Então nós temos coisas aí acontecendo que nós estávamos esperando uma ação do Senado e eu acredito, me animou hoje de manhã, estou acordada desde as 3h43 da manhã, mas estou assim, na esperança, sabe, seu Jair, mas uma esperança mais não do verbo de esperar, assim, esperar e tal, não, na esperança de que irá acontecer de fato alguma coisa, mas porque nós temos um mundo que está nos segurando atrás, entendeu? Coloca os vídeos aí para nós, Daniel. E a minha palavra a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes: põe a mão em Jair Bolsonaro, põe a mão nele, põe a mão nele, porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte, porque o azar você já tem. Muito bem, senador. Esse é o Magno Malta, né, que falou aí ontem, durante a coletiva lá no Senado. Depois eles fizeram uma oração lá junto com o presidente Bolsonaro, né, e aí tem outros vídeos. Decidimos que a pauta do Senado será o impeachment do senhor ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Será a pauta que a oposição vai trabalhar nos próximos dias. Foi por culpa dele que nós estamos sendo tarifados. Todas as decisões dele já estão comprovadas que violaram direitos humanos. Sexta-feira, 2 idosas estão voltando para a prisão. Uma de 71 anos de idade e outra de 74 anos de idade. É ou não é violação de direitos humanos? Como é que o mundo está vendo as decisões do ministro Alexandre? Nós tivemos uma mãe, uma esposa, que teve o seu salário congelado. O marido foi condenado e ele congela o salário da esposa para que os filhos não tenham alimentos. Crianças com menos de 10 anos. É ou não é violação de direitos humanos? O Senado entende que as decisões do ministro Alexandre provocaram perplexidade em todo o mundo. O mundo inteiro está olhando que está havendo uma violação de direitos humanos jamais visto na história do Brasil na última república. Então o Senado decide que a pauta única da oposição será a votação,
a imediata do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que assim possamos salvar a economia do Brasil e para que a nação possa ter aí um sossego nos próximos anos. Por quê? A culpa de tudo, com certeza, é Alexandre de Moraes e presidente Lula. Damares falando posicionamento forte, né? Eu quero vos dizer uma coisa. Presidente de Portugal. O senhor presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. Retaliações, né? Porque eu não estou a brincar. Eles não vão entrar mesmo. E eu garanto-vos que se for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará Vergonha pro aqui Brasil, né? no aeroporto de Lisboa. Se insistir, vai para uma cadeia, mas ele já sabe o que é isso também, não será uma grande novidade para ele. Eu não compreendo tentativa de golpe de Estado sem o apoio das Forças Armadas. Os cidadãos em si, numa passeata como ocorreu, quando o Estado não se fez presente em termos de repressão, que passaram a baderna. E aí a depredação pública, como se verificou, a todos os títulos, lastimável. A anistia é ato do Congresso Nacional. E, a meu ver, é um ato soberano. Não há como justificar a anistia. Anistia é perdão, é esquecimento, é virada de página, é busca da paz social, do entendimento entre as partes antagônicas. Se lá estivesse na bancada, eu divergiria quanto à competência. A competência do Supremo é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal e nada mais. O Supremo não é competente para julgar em tacada única, em martelada única, cidadãos comuns. O devido processo legal fica prejudicado, porque depois que o Supremo decide, não se tem um órgão acima dele a quem recorrer. Parabéns a todos vocês, deputados e deputadas, que entenderam a seriedade do momento. Senador também. Não é um dia qualquer. É um dia em que nós estamos aqui lutando por justiça e liberdade contra um homem que todos nós conhecemos, sabemos o que ele está sofrendo de perseguição. E que teve na sexta-feira, um dia antes do recesso, de forma que não precisa nem dizer para todos, premeditado, calculado. Suzana Richthofen, Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Qual que é a semelhança entre eles? Todos puderam dar entrevista na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso, nós temos aqui ao lado o presidente Bolsonaro, que deveria estar aqui, mas não está por uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que tipo de liberdade nós estamos construindo para o nosso presente e para o nosso futuro? Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. OAB, jornalistas, pessoas que estão aqui nesse Congresso, presidentes dessa casa, ninguém vai acordar para, de fato, o que está acontecendo? Não é uma luta aqui em defesa do Bolsonaro e direita somente, não. É uma defesa da liberdade. Durante toda a história da esquerda, eles fizeram uma narrativa de defender marginais sob o título de direitos humanos. Hoje nós temos mães, avós que estão presas, não por desviar bilhões de estatais, não por traficar, não por roubar, mas por entrar aqui nessa casa, muitas delas não dependeram absolutamente nada e estão pagando um preço desproporcional por conta de uma tirania especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém está percebendo isso não? Que uma pessoa aqui dessa casa, chamada Daniel Silveira, avisou tem 4 anos e está preso tem 4 anos, falando que não vai parar aqui e não parou aqui. O que vocês querem mais? Vocês estão basicamente fazendo aquilo que vocês acusaram a vida inteira do Bolsonaro ser, ditador. Vocês estão sendo cúmplices do que está acontecendo agora. Ou você acha que a água não vai bater na tua bunda, amigo? Ou você acha que isso não vai acontecer com a tua família?
Porque se fizeram isso com o ex-presidente da República, se já prenderam deputados, o que não vai fazer com você, cidadão comum? Você poderia muito bem estar pegando uma cadeia de 17 anos por ter cometido o grandioso crime de ter furtado uma bola aqui de futebol que o Neymar assinou. Sabe quantos anos esse cara tomou de cadeia? 17 anos. Ele tem uma esposa, a qual eu converso diariamente, tem 2 filhos. Mas sabe por que muitos não ligam para isso? Porque, na verdade, vocês não ligam para o Brasil. Vocês não ligam para, de verdade, as causas profundas desse país. E aí a culpa é de quem, Magno Malta? A culpa é do Bolsonaro, que nem está no poder. A culpa é da direita, que não tem maioria aqui nessa casa. Quando a população brasileira vai começar a entender de que a economia é importantíssima? Mas não adianta você ter dinheiro no bolso, você ter uma boa economia pujante, se nós não temos uma democracia, horas. Que democracia é essa que tudo deságua no STF? Ministro Flávio Dino estava decidindo sobre o contrato de cemitério. Ministro Alexandre de Moraes foi que mais tomou decisões monocráticas. Ele está em primeiro lugar. Ele tem o dobro de decisões monocráticas do que o segundo lugar. Isso se respeita ao quê? A quem votou somente em Bolsonaro? Claro que não. Isso se respeita a quem tem um mínimo de senso, um mínimo de caráter. O que está bom aí no Brasil, amigo? O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula, está ótimo. Esse canalha que deveria estar preso simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando o Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse Bolsonaro durante a pandemia, para poder olhar para o trabalhador? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho memória curta, Sócrates. Quem defendeu os trabalhadores durante esse período foi a direita. Enquanto isso, dizia o Partido dos Trabalhadores, mandar o trabalhador ficar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou a hora não de colocar aqui um rótulo. Eles estão aqui defendendo somente o Bolsonaro ou a direita. Não, nós estamos defendendo até você, jornalista de esquerda. Porque eu estou defendendo até a liberdade de você ser um idiota. Não tem problema, ser idiota nesse Brasil não é crime. Se fosse crime, a Dilma teria pegado prisão perpétua. Agora, o que nós estamos defendendo aqui? Que você, cidadão brasileiro, possa ter um país digno, o que nós não estamos tendo agora. E o Bolsonaro é a representatividade disso, é o símbolo disso. Pode falar o que quiser dele, mas ele não desviou bilhões de estatais. Ele não tomou condenação de 400 anos como o Sérgio Cabral. Ele não foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro como o atual presidente Lula. Ele, enquanto presidente, negociou com a Rússia, negociou com os Estados Unidos. Enquanto isso, o bandido do presidente Lula, que falava antes das eleições que resolveria uma guerra, com uma conversa de bar e uma cerveja, agora está querendo botar a culpa de tudo que está acontecendo economicamente no Brasil nas costas de quem nem está mais no comando desse país. A minha preocupação não é com eleições somente. A minha preocupação chama-se gerações. O que nós vamos fazer agora vai ecoar por toda a eternidade. A decisão que você está tomando agora de ficar ao lado certo ou ficar ao lado errado, você vai ser cobrado por isso. Porque no fim das contas, todo mundo aqui tem uma família, todo mundo aqui quer um Brasil seguro, quer um Brasil com saúde, quer um Brasil com educação. Agora eu te pergunto, ano que vem, 18 anos de poder do PT, você vai continuar tomando as mesmas medidas esperando resultado diferente? Você acha que eu estou aqui simplesmente para poder bater o dedo aqui e ganhar voto? Claro que não. Todo mundo aqui está por algo maior do que ele mesmo. Todo mundo aqui está com um processo nas costas, pode ser preso, não por corrupção, não por rachadinha, não por desviar milhões de reais, mas por falar a verdade. E aí, eu pergunto, qual que vai ser a decisão da população brasileira? Ficar amedrontado de não ir para as ruas ou enfrentar um covarde? Ele não tem legitimidade. Quem tem legitimidade, quem teve voto foi essa casa. Ou seja, nas próximas semanas, eu confesso que a nossa intenção é realmente elevar o nível desse jogo. Não vou falar como, mas é elevar o nível desse jogo, porque é muito fácil. Nós, como jogadores, fazer o gol e quando o jogo acaba, vem o juiz sem um voto e fala que o jogo acabou e, na verdade, o outro time que ganhou. É muito fácil governar dessa forma, diluindo, extinguindo a oposição. Que o Brasil hoje entenda que o que a gente vai fazer agora vai definir os próximos 20, 30 anos do nosso país chamado Brasil. E aqui eu falo por mim, pelas crianças, pelos adolescentes, por muitos que saíram às ruas no Brasil para poder tirar uma também que fazia parte desse consórcio, que está com seu coração verde e amarelo e não desistiu desse Brasil, porque o Brasil não é deles, esse Brasil é nosso.
Valeu, Nico. Tá ótimo, Daniel. É uma realidade, né, seu Jair? Entendeu por que eu tô das 3h43 da manhã, na crença de que, e na esperança, né, Gisley, de que as coisas vão começar a mudar a partir de agora. O jogo, como o Nicolas falou, eu acho que subiu de nível. Sim, exatamente. A gente vê ações como essa dos nossos parlamentares que precisam realmente mudar de nível. Porque, igual o senhor Jair comentou, precisa fazer alguma coisa. Porque já levou muito tempo. Há quantos anos nós estamos pedindo, né? Exatamente. E agora a gente vê as coisas realmente mudando de nível. A gente vê uma participação ativa dos Estados Unidos através do atual presidente, que querendo ou não, dá essa força, né, que precisa. Foi isso que deu essa força. E vai ser isso que vai dar essa força para o Brasil. Exatamente. E a gente vê que realmente precisa acontecer algo. A gente vê que pelas as respostas lhe dadas, um só juiz do Supremo toma várias decisões, só um dá a canetada. E para que serve o Senado? Você viu a entrevista daquele senhor ali? Eu não me lembro o nome dele, aquela jornalista, ele dizendo que a questão da anistia deveria ser um ato julgado pelo Congresso e não pelo Supremo. Então, entenda quantas coisas nós estamos, sabe, o Brasil está tolerando, e ele vem se mantendo no poder como um rei. Camila, eu com as minhas limitações, essa semana eu liguei para o presidente da FAMATO, ele não pôde me atender, eu deixei um áudio para ele. Liguei para o presidente das FACS, que é o Dr. João Paulo, que é uma fundação, uma associação que foi fundada há muitos anos atrás e tem uma grande quantidade de produtores. E comuniquei com alguns presidentes de sindicato para que nós fizéssemos uma carta de repúdio assinado por todos os sindicatos rurais do Brasil e com todas as confederações nacionais da agricultura, inclusive a CNA, você entendeu? Quer dizer, eu estou tentando fazer a minha parte, mas eu vejo que há um certo temor dessas pessoas. Mas tem que saber como é que vai fazer. Não pode ser com luva de película, tem que cobrar dos senadores que são representantes do nosso povo, gente. O Senado é responsável por isso. Mas aí o que acontece? Tem duas situações. O Senado estava saindo de recesso. Com essa situação, eles voltaram. Não vai ter recesso no Senado. Aí o Jair Messias Bolsonaro foi até o Senado, foi até a Câmara, o Congresso. Dele ter ido lá, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes disse que a prisão do Bolsonaro pode ocorrer a qualquer momento. E aí eu vou ler para vocês. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu prazo de 24 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro explique o descumprimento da medida cautelar que proíbe o ex-presidente de usar redes sociais direta ou indiretamente. A decisão foi tomada após vídeos de Bolsonaro circularem na internet nesta segunda-feira, 22, e nas imagens gravadas durante ato com aliados na Câmara. Ele exibe a tornozeleira eletrônica e faz críticas à justiça. Isso aqui é símbolo da máxima humilhação. Não matei ninguém, não roubei, disse Bolsonaro. Eu não sei se tem esse vídeo aí. Tem Depois você coloca para nós aí. O vídeo foi publicado em uma conta ligada a apoiadores do deputado Nicolas Ferreira. Olha, a aliados do Nicolas. Moraes reforçou que a proibição vale também para conteúdos veiculados por terceiros. Se a defesa não justificar, Bolsonaro pode ser preso. Ou seja, se eu colocar um vídeo do Bolsonaro, ele pode ser prejudicado. Coloca o vídeo lá. Esse vídeo aí, ó. Por causa desse vídeo, ele pode ser preso.
E aí, depois disso, aí veio, acho que após essa resposta do Alexandre de Moraes, veio o vídeo do Magno Malta dizendo, toquem em Bolsonaro, que ele falou, né? Ousem tocar em Bolsonaro. Tipo, vocês não estão livres do azar, né? Que vai acontecer. Porque toda ação vai ter uma reação. E tem o que os Estados Unidos já falou, que aí vem uma parte super importante para a nação, que é o quê? Que é a questão que os Estados Unidos não descartou de desligar o GPS. Porque, para quem não sabe, o Brasil depende do GPS dos Estados Unidos. Exatamente. Eu estava lendo um pouco sobre isso e vendo algumas reportagens. Realmente, muita coisa que nós desenvolvemos hoje depende do GPS. Hoje, porque o GPS é só para ligar o carro, Gisley. Olha só, nós estávamos vendo ali sobre a questão do petróleo. Acho que foi o senhor Jair que comentou. Desligou o GPS, acabou. As máquinas agrícolas utilizam e uma série de outras coisas. Imagina o touch que dá na energia elétrica, nas contas bancárias. Seu Jair, vai virar um caos que as pessoas não fazem ideia. Por isso que nós estamos acordando de madrugada e dormindo pouco, porque nós temos consciência da gravidade que porque é o nós fato. Temos consciência. E eu quero aqui, aproveitando essa oportunidade, Camila, fazer um apelo ao povo brasileiro. Que o povo brasileiro acorde. Nós estamos adormecidos. Não é brincadeira, não é tempestade em copo d'água. A coisa é muito mais séria do que o povo pensa. O comunismo, ele é horrível, ele é terrível, ele acaba com a sociedade, tira o estímulo da pessoa de viver. E eu não quero isso para a minha sociedade. Eu amo o meu Brasil, eu amo o meu povo. Por isso, eu estou lutando com as minhas limitações, é claro, para que isso não aconteça. Eu tento, de todas as formas, a trazer um pouquinho de conhecimento que eu tenho, pela experiência que eu tive de estar na Venezuela quando começou, para transmitir para o povo brasileiro. Mas, infelizmente, as pessoas parece que não acreditam ou não dá importância. E eu acho que o preço é muito caro. Nós precisamos acordar verdadeiramente. Mas eu acredito que vai haver mudança. Eu estou acreditando muito nisso. Eu acho que quem está em cima do muro vai descer do muro, porque não está tendo para onde correr, as coisas estão apertando, o Lula não vai se manter, porque ratos são ratos, eles não permanecem dentro do barco, o Lula vai ficar sozinho nessa, ele não vai dar conta de segurar o barco, os Estados Unidos estão vindo com pressão, o senhor vê ali, eu não sei se em Portugal a gente chama de presidente, né? O senhor viu ali o jeito, a forma de chacota que ele tratou o presidente Lula, quer dizer, hoje ele virou uma piada internacional, Lula. A OTAN, como a gente já falou, né? No começo aqui, quando o Trump mandou aquela carta, ele disse que ia pedir acolhimento à OTAN. E hoje a OTAN está repudiando o Brasil, a União Europeia é a mesma coisa, então ele não está tendo saída. Com quem que ele está se identificando? Com os países de esquerda, com o Irã, com os próprios BRICS ali. A Índia já foi lá, já fez um acordo com os Estados Unidos, a China não está se enfiando muito nessa conversa, então o Brasil vai ficar sozinho nisso, e os senadores ali também. Agora, o Alexandre de Moraes não vai ter muito para onde ele escapar. Ele e a turma ali do STF. Já tiraram os passaportes. Eu acredito que já tem gente dentro da Embaixada Brasileira, desde da CIA, de outros comandos dos Estados Unidos. E eu acho que daqui até o dia 1º de agosto, muita coisa vai acontecer, seu Jair. Camila, a minha maior preocupação é que foi dito pelo ex-presidente João Batista Figueiredo, que é o avô do Paulo Figueiredo, você sabe disso, né? Sei. Quando ele liberou para criar esse partido, que era um sindicato, e eles criaram o partido, eu vi no Fantástico, logo depois do Fantástico, entrou ele em rede nacional e falou, nós vamos liberar esse partido. E esse partido vai tomar conta do Brasil. E para tirar eles do poder, vai ser à custa de muito sangue. E eu estou muito preocupado com isso, porque no caminho que nós vamos ter uma revolução. E aí é muito triste. Vai morrer muita gente inocente, e isso não é bom. Isso
causa trauma é uma calamidade. Nós estamos partindo, Gisley, para quase uma guerra civil. Exatamente isso. Exatamente. Esse é o meu temor. E uma guerra civil é coisa grave, é coisa terrível. E exatamente, porque acaba interferindo, né? A gente começa a ver aí as questões fiscais, né? Afetando a parte do comércio. E quando você menos vê, essa guerra, que muitas vezes, nós que estamos aqui, às vezes aqui em Confresa, muitas pessoas acabam não enxergando isso. Não vendo a veracidade do problema que está se tornando no Brasil como um todo. Isso, a gravidade. E aí não se atenta. É claro que a gente tem que também tomar muito cuidado com os meios de comunicação. Tem muita coisa que às vezes a gente tem que ver ao fundo se realmente é aquilo mesmo. Mas a gente precisa, como nós estamos fazendo aqui agora, conversando, está na internet, muita gente vai poder ver isso depois e acompanhar de perto e buscar, através das conversas, igual o senhor Jair já comentou, buscando, conversando com um, com o outro, e também com os nossos líderes, né? Os nossos senadores. Porque não, tem muita gente que tem contato. Ligar, conversar, ver como é que está a situação, para que alguma coisa aconteça. E a gente já viu que vai acontecer alguma coisa. A gente espera que até o dia 1º de agosto aconteça alguma coisa, porque precisa, né? Tá na hora. Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos patrocinadores. Sem ele, a gente também não conseguiria fazer programa aqui. Quero agradecer especialmente a Fashion Story, que sempre está me vestindo. A Fashion Story é uma loja excelente para você que gosta de comprar bem, comprar com preço justo. Fica lá na rua Helena Barcelos da Cunha, número 4, no centro de Confresa. Roupas masculinas e também femininas e de um ótimo gosto, viu? Também a Unividas Laboratórios de Análise Clínicas, é o meu laboratório, é o laboratório de confiança, onde eu acredito e faço meus exames. Também a Zugo Store, celulares e acessórios, para você também que quer encontrar aquelas antenas Starlinks, eles estão lá com antenas promocionais, viu? Passem lá na Avenida Centro-Oeste. A Maena Joalheria, que também me veste, né, com suas joias e semijoias. A Maena, que está aqui desde 2019, sendo referência em sofisticação, em Confresa, em joias em ouro, 18 quilates, semijoias de alto padrão, prata 925 e vários acessórios como óculos, bolsas, relógios das principais marcas e também a Zenilda chefe de cozinha, que leva sabor e qualidade para todos os momentos especiais. O meu muito obrigado a todos vocês. Eu queria agradecer demais a participação de vocês. Esse programa eu acho que nós vamos colocar ele hoje, né? Porque é importante. É um programa muito atual e as coisas estão andando. Amanhã a gente já não sabe o que vai acontecer hoje à tarde, porque só com esse anúncio aí de querer retalhar o Bolsonaro, de querer prender, é isso que eu estou dizendo. Vai ser uma coisa aqui e outra de lá, entendeu? A guerra é assim. Nós estamos numa guerra quase que fria. O que o Brasil fizer aqui, o que o Alexandre fizer aqui, ou Lula, os Estados Unidos respondem, viu, o seu Jair? Então, por isso que o Nicolas falou que subiu de tom, mudou, o tom da conversa mudou. É de lá para cá. Então, nós estamos contando com uma potência mundial. E isso nós temos assim que agradecer demais a coragem que o Eduardo Bolsonaro teve quando ele saiu do Brasil e decidiu ir para os Estados Unidos buscar essa força, ao Paulo Figueiredo que está lá, tem um outro rapaz também lá, o Constantino, que está doente, mas está na luta junto com a gente lá, e tem vários, o Lacombe. Nós temos algumas pessoas lá nos Estados Unidos que estão sendo assim chaves importantes para nós brasileiros. E eu acho que cada um está dando assim o seu sangue e está conversando, fazendo a sua parte para que nós conquistamos a nossa liberdade e pegarmos nossa bandeira de volta, né? Pegar o nosso Brasil de volta e retomar a nossa vida, porque viver nessa inconstância, nesse sentimento de não saber para que lado nós vamos caminhar, isso tira o nosso sono, nos atrapalha, a gente não consegue saber para que lado que a gente vai caminhar, né? É tudo que a gente espera, né, Camila? A gente ter um país em paz. Porque, na verdade, é preocupante a gente ver a situação.
As pessoas andam angustiadas, apesar de não entender o que está acontecendo, mas a gente conversa com muitas pessoas, percebe que há uma certa angústia. Tirando o sono, é ansiosa, e isso não é bom. E eu quero deixar bem claro aqui, para os nossos congressistas, mais uma vez, se houver um derramamento de sangue nesse país, que está partindo para isso, a responsabilidade são de vocês. E Deus vai requerer das mãos de vocês isso que vai acontecer. Porque foram omissos. Talvez agora vai acontecer alguma coisa. Mas já tinha que ter mudado esse trem há 3 anos atrás. Quando liberou o Lula para ser candidato, já foi o fim da picada para mim. E eu já sabia que naquele dia eu tinha consciência absoluta. Mas quem liberou? O Supremo Tribunal. Quem? E o Congresso não fez nada. Parece que tem medo. A pessoa tem que ter medo de ter medo. E não deixar as coisas acontecer do jeito que está acontecendo. Nós estamos caminhando para o fundo do poço. E depois para sair... se Deus quiser. Eu espero que as coisas mudem. É o que eu falei lá em Brasília, né? Depois que a gente perde a liberdade para recuperar, é muito difícil. Mas estamos, eu acho que, graças a isso que a gente já comentou aqui desde o início do programa, e eu acho que graças a esse presidente, por isso foi tão importante eleger o Donald Trump, porque se a gente tivesse lá o ex-presidente lá ainda, o Biden, com certeza nós estávamos perdidos. Então, graças a Deus, elegemos lá o Donald Trump, que agora está dando esse suporte aqui para o Brasil. Gisley, muito obrigado por estar aqui participando com a gente desse debate e ter se juntado a nós aqui nessa manhã para a gente não só mostrar que a gente está preocupado, mas também dizer que a gente está confiante de que as coisas vão se resolver, né? Camila, eu que agradeço, muito, muito feliz pelo convite, a presença do seu Jair aqui também, muito boa. A gente poder ver e entender as coisas que acontecem num país vizinho nosso e que nós queremos muito que isso não aconteça no nosso país. E para isso, e por isso a gente está aqui conversando, debatendo, acompanhando de perto tudo que está acontecendo em rede nacional. E de suma importância é cada um de nós fazer a nossa parte. E com certeza confiando em Deus e buscando auxílio dos nossos representantes, né? E para falar por último aqui, que os caminhoneiros do Brasil também já estão se unindo e parece que vai começar a paralisação também. Já vai ter esse negócio de paralisação também dos caminhoneiros. De que forma vai ser, eu não sei, mas eu sei que eles já estão começando a fazer isso. Fica mais uma vez aqui os meus agradecimentos à Camila e dizer para os caminhoneiros que se for para parar, não vão trancar a rodovia. Guarda o caminhão, fica quietinho em casa, deixa a coisa acontecer, porque não vai suportar. 30 dias de paralisação é fundamental. Aí acaba com o Brasil e a fome instala, não vai ter comida, não vai ter petróleo, não vai ter jeito de plantar, não vai ter jeito de colher, não vai ter jeito de transportar, e aí foi o boi com a corda. E aí o governo cai. Pode ter certeza disso. Também acho nisso. Gente, muito obrigado por todos vocês que acompanharam esse programa de suma importância. Continuamos acreditando no Brasil, continuamos acreditando nos homens de bem desse país, nas mulheres de bem, nas mulheres que continuam à frente, continuam brigando, lutando, nós estamos de pé, continuamos acreditando na vitória, acreditando que é possível, acreditando em Deus acima de tudo, confiantes de que o que o Donald Trump está fazendo, sabemos por que ele está fazendo isso e justificando o que ele está fazendo. E nós veremos o final disso, e o final disso será para o bem do Brasil. Eu tenho plena confiança nisso e Deus queira que eu não esteja errada. Mas seguimos firmes e fortes, fazendo as nossas orações, pedindo que Deus conforte os nossos corações, que continue abençoando o nosso Brasil, que é rico, que é próspero, cheio de gente de vontade, de bom coração. E é o que a gente espera, que a gente conquiste de vez a nossa liberdade e tire de uma vez por todas essa gente podre do poder, essa gente doente, mesquinha, fruto do mal, que está por hoje dominando o nosso Brasil. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa Conversa Franca.